Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, para mais um momento de reflexão que essa doutrina nos proporciona, nos ajuda aí a buscar um pouco de consolação para as nossas dores, nossos sofrimentos, Então, sempre assim, para quem não me conhece, meu nome é Regina, estou aqui 2 vezes por mês, eu estou aqui, na sexta e na segunda-feira, sempre eu estou por aqui, graças a Deus, Abençoado, agradecido ao acolhimento sempre. É interessante porque sempre a gente fala em dor, sofrimento, só que o Evangelho é o nosso livro de consolação. E hoje eu vou falar sobre o último capítulo do Evangelho, que é o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. E a gente sempre fala, acontece isso, eu tenho esse processo, essa dor. Mas existe uma consolação, existe um bálsamo que vai nos ajudar a ter aquela fé, ajudar a gente a ter aquela assistência que é a prece, que é a oração. E Jesus nos ensinou, eu vou falar aqui logo em seguida, sobre a oração que Jesus nos ensinou. Então, ele inicia, é interessante que o primeiro item dessa coletânea fala assim: os espíritos sempre disseram, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Então, é uma forma da gente ficar o quê? Tomar cuidado com os nossos pensamentos, porque o pensamento é tudo. É através do nosso pensamento que nós vamos conectar com o bem ou com o mal. E fala assim: orai, cada um segundo as vossas convicções. Quer dizer, de acordo com cada crença, cada religião, orai de acordo com o que a gente acredita. Mas orai o quê? Com um coração, com uma fé forte, uma fé raciocinada, E o modo que mais vos toca, um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração. Então, às vezes, quando a gente vai orar, a gente fala assim, principalmente, nas casas espíritas, assim, fulano, faz uma oração para a gente. Ah, não, mas eu não dou conta. Ah, a pessoa fica, mas não é porque, eu não sei falar bonito. A oração não é falar bonito. A prece é falar com o coração. Um Senhor me ajude, um muito obrigado, partindo com aquele sentimento nobre, sublime, dentro do nosso coração, ela tem mais efeito do que você ficar falando aí ladainhas o dia inteiro. Então, por isso que através, os espíritos, através de Kardec, nos trouxe essas preces aqui no final, para o quê? Para nos ajudar. Então, esses espíritos, eles ditaram essas orações, por quê? Para ajudar cada um de nós, para aqueles que têm um pouco de dificuldade de orar. Eu queria fazer uma oração para o meu anjo protetor, meu anjo da guarda, que tem. Eu queria agradecer por um favor, uma graça que eu recebi, aqui tem. Desencarnou um ente querido, uma pessoa conhecida, tem a oração. Então, aqui é realmente assim, essa coletânea. Então, tem todas as formas. Lógico, que também eles falam muito da questão das orações decoradas. Tem valor? Se colocar sentimento ali, sim. Porque se a gente for analisar um Pai Nosso, uma Ave Maria, é uma oração decorada. Mas qual o sentimento que eu estou colocando naquele momento? Qual a conexão que eu estou fazendo com o Criador, que é o nosso Pai? É esse momento, com os bons espíritos, aqueles anjos protetores, que são os mensageiros que Jesus enviou quando a gente foi reencarnar para ficar junto de nós. As intuições vêm através, às vezes a gente está com algum problema, a gente pede ajuda e vem no nosso ouvido, através deles. Mas nós temos que estar sempre conectados. Então,
essa coletânea, elas estão divididas em 5 categorias. Então, tem aí as preces gerais, as preces para si mesmo, preces pelos vivos, preces pelos mortos, ou seja, os desencarnados, preces especiais para doentes e obsidiados. Então, eu estava fazendo esse estudo, e aí eu fui lá no capítulo 27, no item 9, que vai esclarecer para nós a ação da prece. Transmissão pelo pensamento. Porque é pelos pensamentos que nós vamos fazer essa conexão. Então, ela diz lá nesse item 9, as preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das suas vontades e aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas até Deus. Ah, mas aí eu pergunto, então a minha oração não vai direto a Deus? Às vezes nem chega até ele. Por quê? Porque aqueles bons espíritos, aqueles anjos protetores que estão ali, que foram designados para nos acompanhar, já nos ajuda. Agora, quando é um problema mais difícil, mais sério, né, que exige às vezes um problema bem mais delicado, aí é igual numa empresa, né? A gente tem os líderes, os supervisores, os gerentes, os diretores, até chegar. O dono, como se diz, o patrão, né? O dono da empresa, às vezes nem vai ficar sabendo daquele problema. Quando é um caso muito sério, alguma coisa mais assim, ele fica sabendo, mas muitas coisas já são resolvidas ali, né? Então, assim conosco também. Então, muitas coisas nós já somos auxiliados. É ter essa confiança, é acreditar que temos esses bons espíritos iluminados para nos orientar, para estar junto de nós. Os bons espíritos que nos sustentam nas boas resoluções e nos inspiram bons pensamentos. Tá? Possibilita-nos adquirir as forças morais para a superação das nossas dificuldades. Então, se o pensamento é uma forma que liga, então nós temos que tomar cuidado que pode ligar também com espíritos que não são bons. E aí vai trazer-nos enfermidades. Então, vai inspirar, adquirir forças morais. Porque a questão moral é que está aí bem, né, aflorada. Então, essas questões morais é que vai nos ajudar também, a gente vai melhorando, a gente está no caminho do bem, a gente está na confiança, acreditamos sempre que tem um ser divino, poderoso, que é o nosso Pai Celestial, que temos Jesus, que temos Maria, que temos uma pleiade de espíritos aí maravilhosos, que eles vêm para nos ajudar a superar as nossas dificuldades. Ah, mas eu não fui curado. Mas às vezes a nossa dor foi aliviada. Ah, mas o problema não foi resolvido. Mas é porque às vezes a gente tem que trabalhar, conviver um pouquinho mais, porque aquilo ali vai nos ajudar a libertar-nos de muitas outras situações, que às vezes vão ser aliviadas. Para o quê? Para que no futuro realmente a gente possa ter uma condição melhor. Às vezes nem nessa vida vai ser dada a oportunidade da cura, mas é a questão de domarmos as nossas más inclinações, que está aqui no Evangelho. Então, o objetivo aí da prece é elevar a nossa alma até a Deus. É uma conversa sincera, que a gente pode conversar. Nós podemos entrar para um quarto e conversar em voz alta? Podemos conversar com Deus? Pelo pensamento? Também podemos, né? Então, é um recurso que a gente usa, que é a oração, que é a prece. Então, nós vamos expressar nesse momento o nosso maior sentimento. E ela deve ser o quê? Simples e espontânea. Não é escolher palavras difíceis, porque não é às vezes de nós. Ah, eu vou procurar coisas, dicionar umas palavras aqui para mim conversar com. Não!
Forma simples. Então, conta-se aquela história do Zé, né? Alguém já ouviu da igreja, que ele sentava no último banquinho, né? E ele falava com Jesus poucas palavras. E no momento em que ele estava enfermo, tinha uma cadeirinha, ele sentou e viu que tinha alguém ao lado dele. Aí ele falou, né? Eu sou Jesus, né? José, eu sou Jesus. Então, quer dizer, aquela prece que ele falava, aquilo ali é o que fazia de mais sagrado do seu coração. E esse momento, igual na Maria João de Deus, né, aquela obra que é a mãe de Chico Xavier, né, que estava lá junto com os espíritos, olhou para a terra e viu que tinha um fio diferenciado, não tinha, tinham vários fios que a gente vai orando, que são os nossos pensamentos, uns de cores mais escuras, outros mais ou menos, um cinza, e viu que tinha um que tinha uma cor brilhante. E ela questionou aos espíritos que estavam ali. Aí eles falaram, aquilo ali é uma mãe, né, que está orando pelo seu filho. E levou ela até aquele local. E lá ela estava orando pelo seu filho. Então aquele fervor, aquela vontade, aquele sentimento que ela pôs naquele momento, destacou sobre todos que estavam ali. Então, a nossa prece, ela tem que ser assim, bem sincera, com sentimento. E ela tem que sair de dentro do nosso coração, lá do íntimo do nosso ser. Porque em todos os estudos que eu falo aqui, onde que a gente tem que colocar Jesus? Né? O reino de Deus tem que estar dentro de nós, ele tem que estar aqui dentro do nosso coração. Então, como que eu faço? Aí fala assim, reconciliai-vos com vossos adversários. Mas se eu estou guardando ódio, eu estou guardando ressentimento, como que eu vou falar com Deus com aquele sentimento daquele jeito? E às vezes o próprio adversário sou eu mesma, com os meus pensamentos, as minhas ações, as minhas atitudes. Então, às vezes eu tenho que reconciliar comigo mesmo para que o meu coração esteja o quê? Limpo, né? Para que chegue mais rápido as nossas rogativas. E aí, dependendo, né, a resposta vai vir de acordo com cada merecimento e no tempo certo, né? E de acordo com a necessidade espiritual. Se é para o processo evolutivo, às vezes vai ter que levar um certo tempo para poder ser resolvido, né? E tudo sobre a vontade de Deus. Nada acontece sem a vontade de Deus. Né? E Deus, o nosso Pai, né? Nosso Senhor aí, Pai Criador, Ele quer o melhor para todos nós. Ele quer que seus filhos, o quê? Sejam felizes. Santo Agostinho, lá no capítulo 27, item 23, ele fala assim, a prece, né? Como são tocantes as palavras que saem da boca que ora. Então, ela tem o poder da cura. Então, nesse momento, né, essa prece sendo clara, como diz aqui no Evangelho, simples, concisa, profunda, sem fraseologia, sem decorebas. Então, ela realmente vai ser o quê? Sentida, vai ser tocado o coração. E a espiritualidade vai nos ajudar. E como que a gente pode fazer através da prece? A gente pode fazer um pedido, né, pedindo uma profissão, qualquer coisa. Né? Aí nós podemos e devemos agradecer. Se recebemos o que pedimos, nós agradecemos. Se não recebemos, nós agradecemos. É porque ainda existe um certo tempo para que a gente possa ser auxiliado, né? E aí é uma glorificação, a gente também glorifica, agradece, é um louvor que vai nos ajudar a chegar perante Deus, né? E nós podemos orar por nós mesmos, pelos outros, pelos vivos e pelos mortos. Né? Então, quando a gente está orando pelos outros, nós estamos o quê? Fazendo uma prece de intercessão. Estamos sendo intercessores. Porque às vezes a pessoa está numa condição que não consegue nem orar.
E aí vai ser aqueles espíritos encarregados, vão ali, vão buscar tudo aqueles pedidos e vão levar. Às vezes as pessoas estão nos hospitais, como eu fiz aquele estudo das colônias espirituais, que existem colônias responsáveis para o quê? Tem a ficha de todo, o endereço, quando a gente mentaliza o pensamento, que eu falei aqui no começo. Né? Pensamento é tudo. Eles olham o nosso pensamento, pelo nosso pensamento já vai lá na fichinha, já acha, e já vai lá onde está a pessoa para ajudá-la. Muitas das vezes a gente chega, né, no centro, a gente vai falar com os médicos, com os mentores, pedindo, né, para interceder por um ente querido que está, né, doente, passando por uma problemática. O que eles falam para nós? Mentaliza. Ele não pede o endereço, mentaliza a pessoa. Aquela mentalização já vai fazer com que eles vá lá naquele local e dá assistência. E uma das medicações importantíssimas para nós é a água fluidificada. A gente tem que sempre fazer uso constante. E olha, não tem lugar, não tem horário certo para realizar. Podemos orar em qualquer parte, em qualquer lugar, a qualquer hora, sozinho ou não. Então, muitas das vezes, o que Jesus disse? Né? Onde estiveres um ou mais, dois ou mais, falando, orando em meu nome, ali eu estarei. Porque nós não estamos sozinhos, tem aquele, né, o anjo protetor está junto de nós. Por isso é que Jesus diz, né, onde estiveres dois, mas eu estou sozinho. Não, a gente nunca está sozinho. Né, porque ele também vai estar acompanhando junto conosco a oração e vai estar levando, né, nas escalas. Em qualquer lugar que se encontre duas, três pessoas reunidas, aí eu estarei. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Aqui no Evangelho também diz assim: 100 pessoas podem orar como egoístas. 2 ou 3 orarão como verdadeiros irmãos em Deus e a sua prece terá mais força. Então a gente observa muito as questões. Porque muitas das vezes as pessoas estão orando, né? Principalmente essa época, agora é comum, né, se rezar o terço. A crença, para quem acredita, tem um poder, mas como estão orando? Às vezes estão ali no celular e orando, né? Então, um momento de conexão, a gente tem que desligar de tudo. É desligar uma televisão, ou ir para um quarto. Se a família está ali, a gente tem que respeitar às vezes, né? A vontade, a família não quer não obrigar ninguém, né? Principalmente durante o culto do lar. Muitas das vezes a gente faz sozinho, porque a família não quer acompanhar. Mas aí a gente vai para um lugar reservado para que aquele, né, aquela onda magnética não atrapalhe, né, os fatores vibracionais. E a gente faz essa oração. E muitas das vezes, por quê? Porque dispersam muitos pensamentos onde tem muitas pessoas. Porque muitos estão orando, estão olhando a roupa, o sapato, se o cabelo está arrumado ou não da pessoa. Principalmente as mulheres, né? Como observam umas às outras, né? E a gente está ali orando, orando e olhando, né? Mas então por isso é que fala aqui, né? Entre 2 ou 3 terá mais força, porque não vai ter aquele fator ali que vai poder auxiliar no desvio dos nossos pensamentos. Então, a prece, ela não vai evitar os sofrimentos. Eu estou orando, eu não melhoro, eu não saio, eu estou sofrendo. Não vai, né? Aí, evitar. Mas vai aliviar. Às vezes, aquele alívio vai vir temporário. Mas Jesus recomendou, vai, não peques mais. A tua fé te salvou. Porque se eu continuo conectado nas mesmas problemáticas, a minha situação vai continuar, eu vou continuar dando forças para aquilo ali. Eu estarei o quê? Alimentando. Então vai ficar naquele círculo, né? Como se diz, né? Vicioso. Né? Eu vou, a espiritualidade vem, alivia, de repente eu vou lá de novo, eles estão aliviando, e vai ficando. É a transformação moral.
Então, no Evangelho já diz, né? Se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Então, é esse esforço, é essa tendência, é isso que vai nos ajudar. Então, a prece não evitará os sofrimentos, nem impedirá que experimentemos os testemunhos que nos cabem. Então, se nós vamos ter que passar por algumas expiações no futuro, algumas provações, a prece ela não vai evitar que a gente passe. Vai, às vezes, nos ajudar a termos mais serenidade, a mais harmonização, a mais equilíbrio. Fé. É o poder da fé que transforma. Então, vai nos ajudar aí o quê? A termos força para poder enfrentar, né? E superá-los também, com alegria e gratidão. Se na oração a gente agradece, então é ter essa gratidão. Então a gente sempre tem uma dúvida, né? A gente fala muito em prece, a gente fala muito em oração, a gente fala rezar. Existe uma diferença? Vocês acham que existe? Cada um é uma coisa? Não. É a forma de expressão. Então, a oração é orar, rezar, ou fazer uma prece, ou fazer uma vibração, é a forma de conexão. Então, não existe qualquer diferença entre essas palavras. Todas são corretas. Se eu não vou compreender, não tenho compreensão do valor da prece, como que eu vou poder deixar ela tocar o meu coração? Então, eu tenho ali que se eu estou tocada. E muitas das vezes, quem tem, né, tem aí uma mediunidade, né, tem assim, poder de evidência, e tem dos momentos de oração, de um trabalho mediúnico, e tem ali, né, aquele privilégio de verificar a oração que é feita. Gente, é magnífico. O poder magnético que sai daquela pessoa que ora com fervor, com amor, com sentimento. Então, e Deus lê no fundo dos nossos corações, né? Vê os nossos pensamentos, a sinceridade que eu estou colocando ali, a simplicidade e também o poder da nossa fé, porque às vezes eu estou falando da boca para fora, estou orando ali, e aí? Né? E aí a gente sabe que a prece ela tem uma ação fluídica, porque tudo que foi criado no universo veio aí através do fluido cósmico universal. Então, quem já fez cursos de prece, né, sabe o que é esse fluido. Então, é esse poder que tem do universo que utilizou para o quê? Ser construído cada coisa. Então, é esse poder fluídico, essa ação fluídica, magnética, é que vai envolver cada um. Então, são ondas que vão ali e a gente verifica, às vezes, até a cor, né, daquele momento, daquela oração. A vibração, a sintonia, o ambiente, ele fica ali, ele não fica agitado. É muito lindo, muito maravilhoso, magnífico, né? Agradecer a Jesus que nos trouxe a oração do Pai Nosso. Foi ali que nós começamos a orar e a gente acha que estava meio perdido. E ele veio e nos ensinou. Então, tomar muito cuidado, como eu disse, não orar da boca para fora, não orar em vão. Porque como a nossa fé ainda é um pouco cega, vamos pôr um pouco, né, cega, então a gente aceita tudo às vezes sem verificar, né? Tanto verdadeiro como falso. E nesse momento, né, nós temos que ter aquela fé raciocinada, aquele poder que vem o quê? Fazer com que a gente desperte, né? Porque a gente vai estar sempre em contato com a razão e vai buscar sempre saber um pouquinho mais. Nossa, eu estou com uma enfermidade, eu estou com um problema, mas por que será? Tentar entender,
estou num tratamento, né, com um médico aqui da Terra, eu quero entender qual que é essa enfermidade que me acomete, né? Quais os benefícios, o que eu posso fazer para poder melhorar? Eu posso contribuir com isso. Os médicos, né, as medicações, as terapias, os tratamentos espirituais vão nos auxiliar. Mas eu tenho que entender, às vezes, esse entendimento é que vai ajudar quando a gente está com um problema muito sério, a nossa fé é muito forte e a gente ora com muita vontade. E muitas das vezes, a maioria das vezes, a gente é atendido. E aí, uma coisa muito, muito linda, né, que eu estou fazendo aqui, né, o último capítulo do Evangelho. Aí nós vamos lá no comecinho do Evangelho. O que vem dizer para nós aqui? Não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Em todas as épocas. É o hoje, o ontem e o amanhã. Então, fé inabalável. É essa fé é que vai nos auxiliar. Então, em cada momento do Evangelho, tem ali, né, as orientações que vai nos dar essa sustentação, que vai nos ajudar a ter, né, essa crença maior. E aí, nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas orações, tá? E aí, Jesus reuniu, né, várias pessoas, seus discípulos, né, lá no monte, e foi falar sobre as bem-aventuranças. Então ele estava ali, né, explanando, falando para todo mundo naquele momento. E aí um dos seus discípulos ali, né, concentrado, disse, eu fico assim, emocionada, né? Imagino tanto que esse momento deve ter sido lindo ali naquele momento, quando ele pegou, virou e falou assim, né? Senhor, ensina-nos a orar. Imagina. Aí o que Jesus fez naquele momento? Né? Ele confiou a oração cristã. A oração dominical, que é o Pai Nosso. E aí ele apresentou para toda a humanidade a oração do Pai Nosso. E aqui nesse capítulo 28 aqui, nós podemos ver que cada estrofe, cada pedacinho tem um significado. Eu não vou falar cada um porque o tempo é curto, mas eu assim peço para vocês que depois olhem lá, Pai Nosso que estais nos céus. O que quer dizer esse Pai Nosso? Não tem os significados ali. Então, imagina, Senhor, nos ensine a orar. E está até hoje, cada vez mais, essa oração forte em nossos corações. E essa oração, ela é um resumo de todo o Evangelho de Jesus. Todos os seus ensinos, tudo que ele falou, que ele ensinou, que ele exemplificou, está aí, né? E é a mais importante. Então, Jesus orava para nos ensinar a orar. Então, naquele momento importantíssimo, ele rezou o Pai Nosso e ensinou a cada um de nós o significado dessa conexão com o Pai Nosso que estás nos céus. Então, ele destaca aí essa importância da gente estar sempre reunidos em oração, diariamente, né? Então, Jesus veio dizer que não é só materialmente, mas principalmente espiritualmente. Nós temos que estar aí conectados, sempre ligados ao bem. Né? Então, nós estaremos aí em comunhão, né, com Jesus, com os benfeitores, com os espíritos, com os bons espíritos e com Deus. Aí, essa oração, né, que as preces estão dentro do primeiro item, porque eu falei que tem 5 categorias, a oração dominical do Pai Nosso, ela está aí nas preces gerais, que é o primeiro. A segunda são as preces para si mesmos, para nós mesmos. Nós podemos orar por nós mesmos? Podemos e devemos, né?
Então, ele vem o quê? Destacar que é o seguinte, que sempre temos um espírito que ligou conosco desde o nosso nascimento. O nome não importa, porque muitas das vezes a gente fica curioso, será como que chama meu anjo da guarda, né? O meu anjo protetor? Não importa. O importante é a conexão, estarmos ligados de corpo e alma, de coração, né? Então, esses espíritos, esses anjos guardiães, ele vai o quê? Vai nos assistir com seus conselhos. Não é através, às vezes, a gente deita, a gente faz a nossa oração, a gente está com um problema que a gente pensa assim, não tem solução. A gente acorda de manhã, a hora que abre os olhos, está lá. Por quê? Foi aquele momento, durante o nosso sono físico, que nós conectamos com o nosso anjo guardião e nós fomos, né, ali, né, ele nos orientou, conversou conosco e passou as coordenadas para nos ajudar. Temos aí preces para nos afastar dos maus espíritos, dando-nos força para resistir a uma tentação. Preces para corrigir um defeito, para agradecer uma vitória obtida sobre uma tentação. Porque às vezes a gente está aí, né, sendo tentados, quando a gente consegue se libertar, a gente tem que fazer uma oração de agradecimento. Né? Podemos pedir um conselho através da prece. Nas aflições da vida, do dia a dia, a gente faz uma oração para que ali possa nos ajudar. Ação de graças por um favor obtido, se eu conseguir, eu vou orar. Um ato de submissão e resignação, né? Por ter ali, eu estou ali sofrendo, mas eu estou submissa à vontade de Deus, com resignação, com aceitação, sem lamentação. Porque se a gente lamenta, a gente perde tudo aquilo que a gente construiu. Por quê? Porque a lamentação vai fazer com que a gente conecte com outras energias, né? E aí, em Mateus, o Evangelho de Mateus fala, bem-aventurados aqueles que sofrem. Né? Então, num perigo iminente, se a gente vê que está ali, né, aflito, que está passando, a gente vai fazer uma oração rogando, pedindo ali a proteção, nos proteja, nos liberte, nos livre, né? Depois de ter escapado, às vezes, desse perigo, no momento de dormir, como é importante essa oração, que é essa conexão que vai nos ajudar, como eu disse, né? Também na previsão da morte próxima. Por quê? Porque às vezes a gente está ali enfermo, a gente sabe que já está chegando os finalmente da nossa partida, da nossa vivência humana, para continuarmos a nossa vivência espiritual. Então, a gente vai ali ter força. Se a gente não tem, pede para, às vezes, alguém que está ali e agradece, né? Por esse instrumento que Deus concedeu, casa para o nosso espírito, para que a gente conseguisse evoluir um pouquinho, entender as coisas, esforçasse um pouquinho mais, progredisse e trabalhasse. E trabalhar, progredir e trabalhar. Então, a gente agradece, né? Por quê? E muitas das vezes, essa oração, ela é muito importante, porque muitos despertam cheio de perturbação e ansiedade. A gente não sabe como que a gente vai chegar, como que vai ser o nosso despertar lá no plano espiritual. Então, é importante, né, se a gente... Tem muitas pessoas que não conseguem, porque o fator, né, da enfermidade é muito ali, né, mas o espírito, com certeza, está ali. Ele está. Se a gente foi construindo durante a nossa encarnação essa conexão, não é o corpo, mas é o espírito. Ele vai entrar em conexão naquele momento. Também no item 3, a gente pode rezar, orar pelos outros, né? Orar por alguém que esteja também em aflição, agradecer um benefício que foi concedido àquela pessoa, o alívio, a cura, a proteção, a assistência. Orar por todos, né? Pelos nossos inimigos e por aqueles que nos querem mal. Às vezes a gente não vai orar. Ah, me fez, me prejudicou, eu vou orar por ele? Daqui a pouquinho eu vou entrar aqui.
nesse item. Por uma criança que acaba de nascer, como é importante, né? Agradecer a Deus a oportunidade daquele espírito vir, reencarnar aqui na Terra, ter uma família que veio como oportunidade para expiar, né? Aquele espírito que foi preparado, ele recebeu, né, todas as diretrizes para o processo reencarnatório. E agradecer a Deus a presença, né, de uma criança, porque como é maravilhoso a gente ter uma criança, a alegria que uma criança traz aos nossos lares. Por um agonizante, às vezes é aquela pessoa, né, que está ali, né, prestes a desencarnar. Então a gente vai orar, às vezes para nós que estamos na previsão da morte próxima, mas para esse que está ali agonizando. Então ele não tem, às vezes, a força, a estrutura de fazer essa conexão. Então a gente vai orar por ele, porque tem aqueles espíritos que nós vão estar sendo o quê? Intercessores. Vai ajudar eles ali. Porque ele está nesse processo de separação da alma e do corpo. Então ele está muito assim, em conflito, perturbado, não sabe o que está acontecendo. E aquilo ali vai, às vezes, trazer um alívio para aquele coração, né? E nesse momento, essa ação da prece, ela é poderosa nesse momento. No item 4, preces por aqueles que não estão mais na Terra. Aqueles que já partiram, que já cumpriu a sua missão, já cumpriu o seu processo reencarnatório aqui. Por alguém que acaba de morrer. Como é importante, às vezes, a gente falar, a gente recebe a notícia, olha, fulano acabou de desencarnar. A gente vai ali, se a gente às vezes fica comovido, fica condoído, ai, mas eu não estou dando conta. Aqui no Evangelho tem a oração, a gente faz, pede para a espiritualidade levar aquele coração que está partindo, para ajudar ele a seguir em paz, a seguir mais tranquilo, mais confiante. Porque essa aí é uma forma de expressar os nossos sentimentos, né? O nosso desejo, a gratidão àquela pessoa que estão partindo. É uma oportunidade de demonstrar o nosso afeto que nós tivemos com aquela pessoa. O carinho, além de trazer, como eu disse, conforto, paz, né, e proteção e consolo, principalmente o consolo para aquela alma que está indo. Nós estamos aqui, temos, né, a família, temos alguém, os amigos para nos confortar, para nos consolar. E ele está partindo sozinho. Como que foi a sua vivência na Terra? Se foi merecedor, vai ter ali os espíritos que vão estar auxiliando ele nesse processo. E se não foi? E se estava mais ligado ao mal? Como que eu despertar? Né? É pedir para que um momento certo ele desperte. Uma hora ele vai acordar, ele vai receber os benefícios. Porque ninguém vive a eternidade no mal. Então, nesse processo ali, que ele está ali, com aquelas ideias confusas, né? Então, vai ajudar a prece no seu alívio, né? No seu desligamento. E abrevia, muitas das vezes, esse processo, porque às vezes a pessoa já vai, já leva para o pronto-socorro, para o hospital, ele dorme, a espiritualidade já faz o atendimento ali, ele vai passar, vai assim, pular às vezes alguma etapa. Às vezes o sofrimento ali é tão pequeno que, né, se liberta, né? E vai ajudar também a confortar a família, né? E que ele possa acordar mais calmo. Pelas pessoas que tivemos afeição, né? E aí, lá em Romanos, né, 15, 13, tem aí, né, um salmo, que é o 23, que é um consolo, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Então, olha que conforto desse salmo, né, que vem trazer para todos nós. Pelas almas sofredoras que pedem prece, muitas almas vêm pedir prece. Né? Pede para orar, né? E naquele momento ele desperta, eles arrependem, porque as nossas orações chegaram até a eles e tocaram o coração. Quantas décadas, quantos
né? Às vezes milhares, lá tem quantas décadas que está ali naquele sofrimento. E aí aquela prece vai tocar o coração daquela alma. Então, vai proporcionar esse alívio, né? Ele vai sentir que tem alguém que está olhando, orando por ele. Porque mesmo aquele que né, tá ligado no mal, ele tem uma pessoa que ele gosta, que toca o coração dele. Imagina a oração dessa pessoa que vai fazer ele, às vezes, despertar por aquilo, né? A gente vê aí nas obras de André Luiz, tem quantos casos, né? A gente verifica quantos espíritos foram tocados, porque teve a presença de uma mãe, de um filho, né? De um irmão, de uma esposa, um filho que desperta com a oração de uma mãe. Mas nem todos que sofrem vão receber este alívio, porque temos que estar ali, às vezes, receptivos para receber, né? Então, às vezes, não adianta, às vezes a gente fica insistindo ajudar aquele que não quer ser ajudado, mas nós vamos fazer a nossa parte. No momento certo, ele vai despertar. Essa alma, ela vai despertar. Então, na maioria das vezes, nós não temos ainda condição, como eu falei que eu ia citar, de orar por um inimigo, por alguém que fez algo muito sério com alguém da nossa família, porque a gente vê, né, tantos casos acontecendo no nosso mundo. Não, eu não dou conta de orar por um inimigo, por um criminoso, então, eu não tenho condição, né? Por quê? Porque a nossa própria condição que está ali, nós ainda não conseguimos. Mas nós podemos falar assim para Deus, como disse aqui, Senhor, tente piedade dele. Pronto. Senhor, tente piedade dele. Ali vai ser levado em um momento certo, depois em novas oportunidades, novas programações espirituais reencarnatórias, né? Vai vir um processo de voltar, às vezes, para poder, né, resolver essas pendências. Por um suicida, temos que orar muito, porque a condição desse espírito, quando chega, né, o processo dele, que ele pensa, não, eu vou, né, abreviar a minha partida, porque eu vou ficar livre dos meus sofrimentos. E a hora que chega lá, encara a realidade. E aí vem o arrependimento, o remorso, e verificar que fez a coisa errada. Então, nós temos que proporcionar um alívio a esses espíritos. E nossa Mãe Maria Santíssima, ela é o quê? Acolhedora, né? Desses espíritos. Então, imagina ali, né, o amor, a dedicação, o acolhimento, o afeto que ela tem para poder ajudar esses irmãos. Porque, na verdade, quem tem direito de tirar a própria vida, como diz aqui, é somente Deus, né? Então, nesse momento, existe aquela programação que ela foi interrompida. Mas a gente pode fazer uma oração por eles. Pelos espíritos arrependidos, que às vezes está no mal, está fazendo tanta coisa ruim, e de repente ele é tocado por uma oração. Às vezes ele vem num centro, ele torna-se espírita, ele torna-se católico, ele torna-se evangélico, mas ele está ali arrependido de coração. E às vezes a gente pode fazer essa oração por esses irmãos, né? Porque eles ainda o quê? O arrependimento ainda não tocou o coração deles, mas no momento certo eles vão acordar, eles vão despertar. E aí eles vão pedir oportunidades para fazer as novas reparações, para poder seguir a caminhada evolutiva. Então, às vezes eles estão aí, né, muitos espíritos também, pelos espíritos endurecidos, aqueles que ainda não, o arrependimento ainda não os tocou, se comprazem com o mal ainda, né? Não têm remorso, são insensíveis, repelem a prece, blasfemam contra Deus. Devemos orar por eles. Preces pelos doentes e pelos obsidiados. Pelos doentes,
Então, nós ainda vivemos num mundo de provas e expiações. Então, as paixões, os abusos, os excessos vão semear em nós os germes malsãos, tornando o nosso corpo enfermo. Então, muitas das vezes, como falo, né, criamos matrizes que são ali, né, colocadas no nosso pré-espírito. Então, quando a gente, perispírito, aliás, não é pré, perispírito, desculpa. Quando a gente vem para o processo reencarnatório, vai vir com aquelas enfermidades. E muitas delas, às vezes, a gente tem que orar, pedir para que aquele espírito aceite a condição daquele sofrimento, daquela enfermidade. Né? Então, essa doença, ela faz parte das provas, né? Das expiações. E Deus vai colocar os meios curativos na nossa disposição. Ah, Deus é vingativo? Não. As leis dele são educativas. Né? E está escrito na nossa consciência as leis divinas. Então, ao lado da medicação terrestre, dos médicos da Terra, tem as medicações espirituais, a prece ela vai ter esse poder de cura, né? Esse magnetismo, né, que vai nos ajudar a conhecer nesse poder dessa ação fluídica. Pelos obsidiados, a obsessão é a ação persistente que o mau espírito, né, exerce sobre um indivíduo. Né? Então, ela começa de uma forma simples e vai começando a perturbar, vai chegando a afetar organismos, até que transforma-se num processo bem mais delicado, né? Numa possessão, numa subjugação. Então, é preciso fortalecer a alma, daí a necessidade de trabalhar em nós, os nossos, né, tendências, né? Por quê? Para a nossa própria melhoria, para que a gente possa nos livrar desses espíritos que estão querendo nos obsidiar, porque muitas das vezes, o quê? Nós tivemos desavenças em outras vidas, e eles vêm com o intuito de vingar de nós. Muitas das vezes a gente vê nas obras de André Luiz, né? Manuel Filomeno de Miranda fala muitos casos lá, né? Então, esse concurso da vontade da prece, da vontade, do desejo de que eles sejam despertados, né? E quando começa de uma forma simples, a gente já verificou que aquele pensamento não é nosso, vamos correr, vamos pedir ajuda, para que aquilo ali não transforme em algo pior, né? E quando pega esse processo pior aí, a pessoa, às vezes, o indivíduo, né, o ser, ele perde a vontade, ele perde o seu livre-arbítrio, porque aí quem vai coordenar aquilo ali é o espírito que está ali obsidiando ele. Então, quando, né, essa obsessão ela tem aí um processo prolongado, ela vem causar desordens patológicas e aí vai requer tratamentos com as equipes especializadas, né? A causa estando destruída, resta combater os efeitos, né? Então para essa libertação desse espírito, nessa condição, é preciso levá-la a renunciar aos seus maus desígnios. O trabalho de desobsessão, como é lindo, quando um médium esclarecedor, um médium doutrinador, né? O espírito vem através da psicofonia, né? Falar, e ali ele consegue ser tocado pelas palavras daquele médium. Como é maravilhoso, porque aí ele vai começar a o quê? A renunciar aos seus maus desígnios, né? E vai começar a aparecer nele, ele nascer o arrependimento. E a pessoa, ela tem uma superioridade moral, esse médium, Divaldo, né? Chico Xavier, a gente vê aí esses espíritos que tiveram aí, que tinham, né, a palavra da moral para poder doutrinar, esclarecer esses espíritos. E exige nessa cura perseverança, paciência e devotamento. E em todos os casos, como eu disse aqui, finalizando o estudo da noite, em qualquer situação em que a gente passar, em todos os casos, tá? A prece é o mais poderoso auxílio para agir contra qualquer força maligna ou qualquer processo. Vai trazer alívio, vai nos trazer o conforto.
E aí, em Mateus 11, fala: o que quer que seja que pedides na prece, crede que obtereis e será concedido. Vai ser analisado cada pedido. Né? E Jesus veio tratar aí, em especial, todos os aflitos, né? Porque lá no julgo leve, né, no capítulo do Evangelho, veio dizer, né, que ele é o médico dos feridos e curador dos doentes. Vinde a mim, todos vós que sofreis, que estáis aflitos, eu vos aliviarei. E finalizando o estudo da noite, né, que o tempo já está batendo na porta, Evangelho de Mateus, né, capítulo 7, versículos 7 a 12, no Evangelho fica lá no capítulo 25. Pedir e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe. Quem procura, acha. E aquele que bate a porta, ela abrir-se-lhe-á. Então, tá aí, né, essas maravilhas, essas bênçãos iluminadas que os espíritos veem trazer através dessa coletânea, né, para nos direcionar um caminho para que aquele que tem realmente um pouco de dificuldade possa procurar. E mesmo a gente que às vezes tem um pouco mais assim, a gente busca. A gente vai lá, olha, às vezes a gente está com algum problema, a gente abre aleatoriamente, fala assim, nossa, eu vou ver o que o Evangelho hoje vai trazer para mim. E cai em cima daquele problema que você está. Você pode, olha, às vezes aquela lição, às vezes cai 3, 4, 5 vezes. Toda vez ela tem um sentido diferente. Então é agradecer esse momento maravilhoso da gente estar aqui nessa noite maravilhosa. Que daqui a pouco pedir para a proteção divina para esses médiuns que estão ali, que são os instrumentos de Jesus, de Deus, da espiritualidade para trazer o alívio para nós. Vai fortalecer eles, a sua saúde, as suas energias, esse trabalho iluminado de Jesus. Que Deus abençoe, ilumine os nossos corações, proteja a nossa cidade, o nosso país, a nossa família. Que assim seja. Muito obrigada.